Hebreus capítulo 8, que diz o seguinte: ora, achou aí, Marcelo? Aí, Jó. A suma do que temos, dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então é isso que o autor de Hebreus está dizendo para os irmãos hebreus, que, como eu disse, estão com medo, porque eles estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. Antes de virem para Jesus, eles não tinham medo da morte, da perseguição, da morte violenta, porque tinha um pacto entre eles e os romanos, e eles podiam adorar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sem medo de ser feliz. Mas aí, quando foi revelado a todos nós que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo é uma das pessoas da comunidade divina que criou o universo, que mantém o universo e que resgata o universo, então todos os que esperavam a redenção, todos os que esperavam a chegada do Messias, deveriam ter mudado. Então agora é seguir o Messias. Um grupo deles mudou, começou a seguir o Messias. E tão logo eles começaram a seguir o Messias, eles começaram a experimentar a perseguição. Por quê? Porque o Messias era anunciado como o novo rei. E tudo que os Césares não estavam dispostos a conviver era com qualquer outro rei. Fosse presente, fosse espiritual, fosse o que fosse. Não tem outro rei. Só César. E aí os apóstolos de Cristo começaram a dizer: engano seu. Engano seu. Tem um outro rei. Na verdade, ele é o rei. O César é nada. O rei é Jesus. Isso faz toda a diferença. Alguém poderia dizer ao César: escuta, você está brigando porque o pessoal acredita que um ser, um homem que morreu e que, segundo eles, ressuscitou e subiu ao céu, é rei, e você está com medo do quê? Ele não está mais aqui. Ele subiu ao céu. Então, se eles tivessem dito isso para o César, alguém teria de dizer para o César: lê do engano. Lê do engano. Ele está reinando. E o Espírito Santo dele está aqui. E está dentro de todos aqueles que o reconheceram como Senhor e Rei. E ele está reinando mais do que qualquer um poderia imaginar. Porque todo rei reina de fora para dentro. E este é um rei que reina de dentro para fora. O rei político reina de fora para dentro e faz cumprir a sua vontade pela força do seu exército, pela força da sua polícia, pela força do seu pretenso poder. Qual é o problema do rei da história? É que eu sempre posso fugir da polícia dele. Eu sempre posso fugir do exército dele. Eu sempre posso sumir. Mas quando o rei reina de dentro para fora, então não tem onde fugir. Não tem onde se esconder. E não tem como resistir. E aqueles em quem ele reina farão o que ele disser para fazer. Ponto.
E não tem nada mais perigoso do que um povo cujo rei está dentro do seu coração. Nada mais perigoso. Nada mais efetivo na história do que um povo cujo rei está dentro do seu coração. Nada é mais efetivo do que isso. Nada é mais poderoso do que isso. Nada é mais revolucionário do que isso. Porque esse povo vai onde ninguém mais iria, sabe o que ninguém mais saberia e pode o que ninguém mais poderia. Porque o seu rei, ele carrega no coração. E o espírito do seu rei o empodera. E aí, ele perde o medo. E o único jeito de vencer o ser humano é impor-lhe medo. Quando um ser humano perde o medo, acabou. E é por isso que nas Escrituras Sagradas a grande mensagem diante do novo rei é: não tenham medo. Não tenham medo. E as Escrituras dizem que essa expressão, ou similar a essa expressão, com o mesmo sentido, aparece cerca de 366 vezes. O que quer dizer que tem uma palavra "não tenha medo" para cada dia do ano e um para o ano bissexto. Ou seja, não tem escapatória. Esse ano é bissexto, pois tem 366 falas da Trindade. Não tenham medo. Jesus Cristo é o Rei. Não tenham medo. Não tem nada mais perigoso do que isso. Porque gente assim não tem força no mundo que consegue parar. É simples assim. Então, o texto começa dizendo exatamente isso. Ora, assuma o essencial das coisas que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Essa fala, assentou-se à destra, é uma expressão idiomática que significa não a literalidade de que a majestade está aqui e botou um trono do lado. Não, nada disso. Significa que esta pessoa reina em nome da majestade dos céus. Assumiu o reino. Ele é que governa em nome da majestade dos céus. Isso era muito comum no Oriente, que mudava de rei, ou de vizir, ou de autoridade, e a pergunta natural que o oriental dizia naquela região do Oriente Médio é: quem é o seu braço direito? Quem é o seu vizir? Quem é aquele que reina, que governa por ele? Então, Jesus é o que está com o governo nas mãos. Ele governa em nome da majestade nos céus. Tá certo? Então, não tenham medo. O César mandou matar todo mundo. Por quê? Porque eles dizem que há um outro rei e que o nome dele é Jesus. Isso significa que se tem um outro rei, tem uma outra lei. Se tem um outro rei, tem uma outra ordem. Se tem um outro rei,
tem uma nova realidade. Tá certo? Então, ele é aquele que reina em nome da Trindade, e ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Tá certo? Então, o tabernáculo que o Senhor erigiu é aquele que serviu de modelo para Moisés. Esqueceram de avisar para o Edir e ele construiu de novo. Mas não precisava. Porque o verdadeiro está lá na glória. E Jesus já é o ministro desse santuário verdadeiro, desse tabernáculo verdadeiro. E quem erigiu esse tabernáculo verdadeiro foi o próprio Senhor, não o homem. Então não tem nada a ver com a gente, não passa por nós, aleluia, não tem. Dene! Seja bem-vindo, Dene! Caramba, os céus ouvindo as nossas orações. Liberdade, Denis, poxa vida, seja bem-vindo, Denis. Depois de um longo e tenebroso inverno. Bastante, né? É, bastante, ainda bem. Olha aí. Obrigado, gente. Poxa, seja muito bem-vindo, que alegria te rever. E aí, irmão, deixou de amar o presente século, então? Ah, sim. Eu vi que não dava. Não dava. Meu Valdo é marvado. É isso mesmo. Que bom, Denis, que alegria te ver aqui, né? Seja muito bem-vindo mesmo. Olha só, o Denis está com a gente desde há muito, mas aí por questões de trabalho não podia mais vir aos domingos. Mas agora voltou, ele voltou. Muito bom, querido, seja bem-vindo. Então, já tem, o Ronaldo já chegou e você não conhece, é do seu lado. É o Ronaldo Denis, vem? É. Bem-vindo, meu irmão. Que bom. Então, o Senhor reina no trono da majestade nos céus. E isso é a grande mensagem que os hebreus estão recebendo. Vocês não precisam ter medo, diz o autor dos Hebreus, porque o nosso rei está no governo. E está num lugar inalcançável. César não chega lá, mas não chega mesmo. E só tem um jeito do César chegar lá. É submisso. Ele não chega lá para competir. Não dá para competir com Jesus. Então, ele está lá no tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E aí o autor vai dizendo, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Essa menina maravilhosa, gente. Maravilhosa. É sempre bom para lembrar o pregador o que é que importa para Deus. Muito bem, querida, continua passando. E Jesus já falou, quem não for como uma criança, esquece. Então, é maravilhoso isso. É extraordinário que Jesus reina. E ele foi constituído como todo para oferecer dons como sacrifícios. E esse sumo sacerdote maravilhoso que é o Senhor, também tem o que oferecer. E só ele pode oferecer no verdadeiro santuário. Essa é a mensagem. Lá no verdadeiro santuário, que serviu de modelo para o irmão Moisés, quando o irmão Moisés estava lá na montanha, só tem um sacerdote que pode oferecer culto lá. É o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tá certo? E aí o nosso querido autor diz assim, e se ele estivesse na terra, ele nem seria sacerdote, porque ele é da tribo de Judá.
Certo? A tribo de Judá é que oferecia sacerdócio aqui no templo construído pelos homens. Mas ele oferece sacerdócio onde ninguém mais pode chegar. Então, você devia estar feliz, eu devia estar feliz, nós devíamos estar felizes. Por quê? Porque os irmãos no Antigo Testamento ficavam esperando o sacerdote entrar no dia da Páscoa lá. E, claro, os irmãos do Antigo Testamento ficavam perguntando: primeiro, Deus vai perdoar o sumo sacerdote? Ele vai conseguir entrar? Se ele não for perdoado, ele morre antes de entrar. Ele vai conseguir entrar? E depois que ele entrar, Deus vai nos perdoar? Ou o sumo sacerdote vai morrer lá dentro? E se Deus não nos perdoar, perdemos um ano de oração. Entendeu? Orou. Chegou no dia da Páscoa, Deus disse: de jeito nenhum, ninguém está perdoado. Ninguém está perdoado. Vocês acham que vocês me enganam? Não. E você, meu filho, fica aqui mesmo. Acabou um ano. Aí vai buscar no sumo sacerdote. Aí entra todo mundo em crise. Meu pai, Deus não nos perdoou, nós estamos perdidos, o que vem agora? E fica aguardando para ver o que os profetas vão dizer. E dá que o profeta diga exílio. Pois é, o nosso sumo sacerdote não corre esse risco. O sumo sacerdote que agora intercede por mim e por você não corre esse risco. Tudo que ele tinha de fazer, ele fez. E ele está onde ninguém mais consegue entrar, e tudo que ele oferece é aceito. E todos por quem ele ora são abençoados. Quando lá no Apocalipse 5, ele tomou o livro das mãos daquele que estava sentado no trono, os anciãos e os seres viventes derramaram sobre ele, aos pés dele, taças de ouro e de incenso. E o que significam aquelas taças de ouro e o incenso? Significam as orações e o louvor dos santos. O que o Apocalipse, os anciãos estavam dizendo para a gente? Todas as orações de vocês que estão no sacerdócio de Jesus serão ouvidas. Todos os louvores de vocês serão recebidos. Não tem nenhuma oração de vocês que não será ouvida. Porque vocês pertencem ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele intercede por vocês dia e noite. Não tem nada acerca de vocês que a Trindade não vá considerar e não vá fazer alguma coisa. Isso é bom, irmão? Não é maravilhoso? Maravilhoso. Pois é isso que o irmão está dizendo. É a esperança da esperança. É isso mesmo, irmão. Muito bom. É a esperança da esperança. Deus. Então, os quais os sumos sacerdotes de antigamente, eles eram sombra do que realmente ia acontecer na glória eterna. E agora acontece. Por isso eu não preciso ter medo, irmão. Você está com alguma luta? Você está com alguma dificuldade? Bota a igreja para orar com você. Jesus vai ouvir todo mundo. Ele já está orando por você. Vamos nos unir a Jesus. Por que você tem algum problema de se unir com Jesus? Você tem alguma diferença com Ele? Tem alguma coisa em Jesus que você não gosta? Não? Então ora, meu filho.
Chama todo mundo, minha filha. Vamos orar, porque nossas orações são ouvidas. Vale a pena orar. Qual é a coisa mais chata de orar? É assim, ninguém ouve. Mas as nossas são ouvidas. Nossos louvores, olha que os nossos louvores são meio complicados. Eu torno a vida dos meninos aí que tocam e cantam um tormento. Porque eu fico dizendo, essa música, desculpa, essa não. Mas ali é um ritmo legal do carnaval. Vamos todo mundo sair em bloco então. Aqui não. Aqui é música que adora Jesus. Então eles ficam dizendo, Maria é muito chata. É verdade, eu sou. Sou mesmo, eu admito. Quem admite o pecado já está melhor do que quem não admite, eu acho. Eu sou mesmo. Mas por quê? Porque eu sei que todo o nosso louvor é ouvido e eu não quero Deus ouvindo esse negócio aí. E eu participando disso. Não quero Deus ouvindo sabor de mel, por favor. Por favor. Ele ainda diz para mim, ô Ari, o que você está fazendo aí, meu filho? Você não avisa o povo que aí já passou do limite? Então, é isso mesmo. Por quê? Porque nossos louvores são ouvidos. Nossas músicas são ouvidas. Por causa do Cristo Jesus. Então, a sua oração está sendo ouvida. É claro, o pessoal diz assim, esses dias estava falando numa igreja, lá os irmãos, aí um menino falou assim, adianta orar para quem não ouve? Eu falei, mas quem é que não ouve? Ele falou, Deus não ouve. Então vamos comprar um aparelho para ele. Muito simples, a nossa tecnologia já tem inclusive uns aparelhos que ninguém nem nota no ouvido. Aí a gente compra e dá para ele. Aí ele falou, você está brincando comigo? Eu falei, de jeito nenhum. Se você diz que ele não ouve, você está com problema de surdez. Agora, eu só tenho medo de uma coisa. Ele falou, qual? De que o surdo seja você. É só esse medo que eu estou tendo agora, não sei o que eu faço com esse medo. O que você acha? Porque a questão não é se ele ouve, é se você ouve quando ele devolve. Você não está conseguindo ouvir, e aí como você não está conseguindo ouvir, você está dizendo que ele que não ouve, ou eu entendi errado? Não, Ari, peraí. Eu estou tentando entender só. Eu estou tentando entender. Eu sei que é chato orar por um camarada que só faz a vontade dele. Eu sei. Pensa que eu não sei? Eu sei. Não, você está orando para Deus, mas Deus só vai fazer a vontade dele. Eu sei. Mas cabe na vontade de Deus muito mais coisa do que eu e você sabemos. Pergunta para Ana pedindo pelo Samuel. Pergunta para o Josué pedindo para o sol parar. Pergunta para eles. Há muito mais coisa na vontade de Deus que eu e você nem suspeitamos. Pergunta para o Paulo pedindo para Deus salvar a vida dos caras que ele disse em profecia que iam morrer. Irmã, lembra dessa, irmã? Eu gosto quando a irmã reage, porque ela sabe tanto, quando ela dá muito susto, eu falo, eu estou no caminho certo. Até a irmã Nilce levou um susto. Então. É verdade, pastor. Não é? O Paulo tinha dito, gente, se entrar nesse barco, morre todo mundo, hein? Mas o Paulo era um feitor de temas. Os marinheiros estavam dizendo que estava tudo bem, que estava soprando o vento sul, que eles iam magiando a ilha, que não ia dar problema. Aí veio o tufão Euroquilão, pronto, 14 dias sem ninguém saber de dia e de noite. Só o Paulo sabia quando era dia e quando era de noite, porque o Paulo disse,
hoje de noite, o anjo do Senhor veio falar comigo. Ninguém sabia, mas o Paulo sabia. Esse negócio de andar com Jesus é ótimo, porque quando todo mundo se perde, a gente não se perde. Vocês não sabem a diferença entre o dia e a noite, dizia o Paulo, mas eu sei. Agora é noite, mas o anjo do Senhor veio nessa noite falar comigo, e ele disse que Deus, por sua graça, me deu todos os que navegam comigo. Olha, ele orou contra a profecia dele. Ele fez a profecia e orou contra a profecia. Tem uns irmãos que acham que profecia é inexorável. Não, profecia é para orar. O próprio Jesus disse isso. Quando apareceu o abominável da desolação, seja em Brasília, seja em Washington, seja onde for, quando aparecer o abominável da desolação, vocês têm que fugir. Mas vocês podem. Não dá para vocês evitarem o abominável, mas dá para negociar a data. Porque ele disse, quando aparecer o abominável, vocês têm de ir embora, porque o negócio vai ficar feio. Mas, orem, pedindo para não ser nem no inverno e nem no sábado. Para não ser no sábado, porque no sábado eles só podiam andar um tantinho. Então não dá para fugir que vai quebrar a lei, e os religiosos são tão ansiosos da lei que acham que Jesus Cristo morreu pela lei e não pelo cara que está fugindo. Então, aí Jesus diz, então ora para não ser no sábado. Pede para ser no domingo, que aí tem a semana toda para correr. Então, corre à vontade. E ora para não ser no inverno, porque o inverno é mais difícil de se locomover, pelo menos lá no lado deles do mundo. Nesse lado aqui, faz uma diferença, mas naquele lado do mundo, eles não são tão felizes quanto nós. Então, é outra história. O que é que o Senhor Jesus estava dizendo? Tem coisas na profecia que são inexoráveis, mas tem coisas que dá para negociar. Fala com Deus e diz, ó, já que vai acontecer mesmo, tem um jeito desse negócio salvar da gente conseguir salvar o maior número possível de pessoas? Aí o Senhor diz, tem um jeito de salvar o maior número de pessoas. Sabe por que isso é possível? Porque tem um sumo sacerdote no verdadeiro santuário. E ele intercede por mim e por você, diuturnamente. Por isso, quando você receber uma notícia ruim, ao invés de acertar o primeiro poste, diga uma coisa simples, fácil, que não requer prática nem habilidade. Qualquer senhor, senhora, senhorita, criança pode fazer. Diga, eu vou orar. Eu vou orar e eu vou chamar os meus irmãos e irmãs para orarem comigo. Nós vamos orar. E sabe o que isso significa? Que nada está estabelecido, amigo, porque nós vamos entrar no trono da majestade. Você está entendendo? Nós vamos subir lá onde está a majestade no céu. E nós vamos falar com ele. E sabe por que nós vamos falar com ele? Porque o nosso sumo sacerdote, aquele que faz a ponte entre nós e ele, é extremamente poderoso. Você não tem ideia do tamanho do poder daquele camarada. Então nós vamos entrar lá. E lá, meu amigo, nós vamos decidir isso aqui. Você está entendendo? Lá nós vamos decidir isso aqui. É essa mensagem
que o autor de Hebreus está dando para os hebreus. Nós temos o sumo sacerdote. Está pensando que a gente é desertado? Está pensando que a gente está largado no mundo, à deriva de Satanás? Não, amigo. Aqui não, xará. Nós temos sumo sacerdote. Amém? Amém. Muito bem, glória a Deus. Também pode dar, viu, irmão? Aqui pode dar glória a Deus. Aleluia. Ninguém acha ruim, não. Entendeu? Essa é a ideia. Então, ele é aquele que tem um ministério mais excelente. É a palavra de Deus. Moisés foi divinamente inspirado, instruído, quando estava para construir o tabernáculo. E o Senhor disse para ele, faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado para você no monte. Tá certo? Isso ficou claro para Moisés, ele até registrou, está em Êxodo 25:40. Tão impressionado que ele ficou, ele registrou isso. Tá certo? E aí o autor de Hebreus diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Então isso aqui nós vamos decidir aqui, amigo, no trono da graça. Não é assim. Acorda qualquer espertinho e diz, agora vai ser do meu jeito, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Não tem tirano que fica de pé aqui. Você não brinca não, porque aqui não tem tirano que fica de pé. Nós vamos orar. É por isso que o César tinha medo. É por isso que o César tinha medo. Tá certo? Porque esse sumo sacerdote não é brincadeira, não. Lá na Irlanda, o Patrício, né, era missionário e ele estava enfrentando os druidas. E aí teve uma hora que os druidas disseram para um líder de tribo, de clã, que se ele ouvisse o Patrício e considerasse o Cristo, ele ia destruir a colheita do clã dele. E ergueu a mão e começou a nevar, do nada. Começou a nevar do nada e o chefe do clã começou a entrar em pânico. Aí o Patrício, que estava do lado, olhou para ele e disse, vocês são ruins mesmo, hein? Você vai matar tudo aqui? Por causa do moço que estava ouvindo eu falar do Cristo? Vocês são ruins mesmo, hein? Aí falou assim, aí fez assim, parou de nevar e falou, se você vai enfrentar o Cristo, arranja uma coisa mais forte. Você é ruim, você é muito ruim. Fica tranquilo, moço, já não vai nevar mais, pode ir para casa e cuidar da sua votação. Não vai acontecer nada aqui. Como é que você briga com um sumo sacerdote desse? Então não tenha medo. Por amor a Jesus Cristo. Não tenha medo. Acredite, Jesus Cristo é o mediador de uma aliança superior. Quando o Senhor falou para Abraão, ele disse, eu tenho uma aliança com você. Você vai ser pai de muitas nações. E deu para ele e celebrou com ele um pacto. E ele cumpriu o pacto que celebrou com Deus. Quando o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos, ele disse, esta é uma nova aliança. Eu estou celebrando ela com o meu sangue. Esse aqui é o meu sangue.
A aliança que eu estou trazendo para vocês é superior. Vocês entenderam? Vocês entenderam? A aliança que eu estou trazendo para vocês é superior. Porque este aqui é o meu sangue que é dado por vós. Então, quando eu me ajoelhar lá no grande trono, eu não vou falar de vocês como gente boa ou como gente má. Eu não vou falar de vocês como gente que acerta tudo ou erra tudo. Eu não vou falar de vocês como gente de boa vontade ou de má vontade. Eu vou dizer, foi por eles que eu derramei o meu sangue. Ouça a oração deles. Você está entendendo? Porque o sumo sacerdote levava um animal dizendo: olha, Senhor, nosso povo, o Senhor sabe, é um povo de dura serviço, mas eu estou trazendo um animal para morrer no lugar do povo, o Senhor não matar o povo, não mata o povo não, Senhor, a gente é de dura serviço mesmo, a gente não consegue cumprir lei nenhuma, a gente é uma coisa de louco, eu sei disso, eu também fico irado, mas olha, eu separei o melhor animal para que o Senhor possa fazer a sua justiça no animal e poupar a gente. O meu e o seu sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, diz: este é, Pai, o meu povo. Eu derramei o meu sangue por eles. E é por eles que eu estou intercedendo. Não estou intercedendo porque eles são bons, não estou intercedendo porque eles são maus. Não estou intercedendo porque eles têm boa intenção, não estou intercedendo porque a intenção deles é uma porcaria. Não estou intercedendo porque eles são santos, nem estou intercedendo porque eles são pecadores. Eu estou intercedendo porque eu dei o meu sangue por eles. Eles estão sob o meu sangue. Ouve o seu clamor. Você está entendendo isso? Se você entender isso, você vai deixar de ter medo. Inclusive das suas bobagens. E isso vai dar ao Senhor as condições necessárias de ajudar você. Porque quando a gente tem medo das nossas bobagens, a gente tenta resolver. E Jesus disse: pronto, começou de novo, hein? Começou de novo. Lá vai ele se esfolar no chão, meter a cabeça na parede, jogar chicote nas costas, para ver se eu fico com dó dele. Ele não sabe que eu já resolvi isso com o meu sangue. E que por causa disso eu vou curá-lo, ele vai vencer. Eu vou tirá-lo dessa loucura, eu vou desamarrá-lo, isso vai ser diferente. Ele só tem de dizer: Senhor, eis aqui o teu filho, glorifica o teu nome. Pronto, deixa o resto comigo. Eis aqui a tua filha, santifica o teu nome. Pronto, deixa o resto comigo. É isso que o autor está dizendo. Ele é o mediador de uma aliança superior. Entendeu? É a pergunta que a mulher samaritana não fez para Jesus. Ela fez perguntas inteligentíssimas. Mas teve duas perguntas que ela não fez. Ela fez a pergunta: onde é que resolve o problema com Deus? Nossos mestres dizem que é aqui no monte, que era o Monte Gerizim, e vocês dizem que é lá em Jerusalém. Onde é que resolve esse problema que eu tenho com Deus? E aí o Senhor Jesus disse: é lá no Jerusalém, que é a salvação dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade.
E aí, ela podia ter perguntado duas coisas que não perguntou. Primeiro, então não vai precisar mais de tempo? Ele diria não. E a segunda, quem vai morrer por mim? Porque quando eu vou no templo ou no Monte Gerizim, um animal morre por mim. Quem vai derramar o sangue, ter o sangue derramado, para que eu não seja mais cobrado e destruído pelo que eu sou, e pelo que eu faço, e pelo que está dentro de mim? Quem vai morrer por mim? E aí Jesus diria: eu sou o Cordeiro que tira o pecado. Meu, um dia a igreja vai aprender isso. É inacreditável como são 2 milênios e a igreja não sabe. Todo dia tem um pregador metido a besta dando lição de sacrifício. Todo dia. Isso quando tem aqueles que levam a besteira ao último grau e ainda dizem: se não fizer, eu vou amaldiçoar, hein? Eu vou amaldiçoar. Esses dias eu vi um post do cara dizendo: eu vou amaldiçoar quem tiver com celular. Imagina. Esse cara é louco. Não, e ele foi mais longe ainda. Ele disse: eu não vou falar com Deus, não, eu vou falar com o diabo. Agora disseste a verdade. Agora disseste a verdade. Agora disseste de quem és. Agora disseste com quem é que falas e a quem é que ouves. Porque precisa estar ouvindo esse animal, esse monstro, para dizer essa besteira que você está dizendo aqui. Fala os áudios que o teu cérebro ouve. Nós já participamos de culto aí, assim, e o pastor falava assim: cuidado, hein, crente, eu orei, Jesus vai te pegar, hein? É o bicho papão? Que isso? Olha aí, meu. Olha aí. Olha aí. Da onde é que sai essa bendita teologia? Meu Deus. Quer dizer, não é bendita, é maldita. Se é maldita, a gente já sabe de onde sai. A melhor que a outra, né? A outra é o diabo, né? Essa aí é o Jesus é pregado. Andou na prancha, o tubarão vai te pegar. Por aí vai. Isso é um absurdo. Então, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele é mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. E aí vai mais longe o autor de Hebreus. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada uma nova. Mas os próprios profetas disseram: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel. Vamos lá? É o versículo 7 e 8. 8. Pode ir direto no isso. Obrigado, doutor. Então, o 8 diz: e de fato, repreendendo-os, diz: eis vem dias, diz o Senhor, e firmarei. É o 8. É 8. Isso. 8. É dupla ressurreição. Tá certo? Porque o 8 é o número da ressurreição. A numerologia ali. É 8. Ressurreição. Então, e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel,
e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tornei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Você sabe que eu fico angustiado quando eu encontro irmãos insistindo na lei mosaica. Eu amo Moisés de paixão, acho Moisés o cara, o profeta. Mas ele fez o que tinha de fazer, terminou lá. Certo? É um dos 5 judeus que mudaram o mundo, como o pessoal fala. Não tem os 5 judeus que mudaram o mundo? O Moisés que disse, a lei é tudo. Não é? Mudou o mundo. Jesus disse, o amor é tudo. Mudou o mundo. Tá certo? Aí o Freud disse, a libido é tudo. Mudou o mundo. Aí o Marx disse, o dinheiro, a economia é tudo. Mudou o mundo. E aí o Einstein disse, tudo é relativo. Os 5 judeus que mudaram o mundo. Então, Moisés é o primeiro dos 5 judeus que mudou o mundo. Eu acho ótimo ele. Tá certo? Mas é só, tá bom. Já fez o que tinha que fazer. Aleluia, porque ele fez o que tinha que fazer. Por isso Cristo veio. Então, não é segundo a aliança que fiz com seus pais. Por quê? Porque eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Sabe qual é o meu medo? O medo que eu tenho hoje? É de eu não continuar na aliança que o Senhor fez. E ficar caçando méritos em mim mesmo. Exatamente. É isso. Esse é o meu maior medo. De eu não continuar na aliança que o Senhor fez. E começar a buscar méritos em mim mesmo. E começar a achar que eu vou ser abençoado porque eu sou um cara que estou tentando fazer o melhor. Aí esse é o meu maior medo, porque aí eu não continuo mais na aliança. Porque a aliança é no sangue de Jesus e na sua ressurreição. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ponto. E quando ele ora por mim e por você, ele não ora baseado nos nossos acertos, nem nos nossos débitos. Ele ora baseado no fato de que o sangue dele está sobre nós. Amém? Irmão, se você dessa mensagem toda aqui guardar só isso, pode apagar o resto. O Senhor ora por mim, porque o sangue dele está em mim. Pronto. Então, o seu segredo, o meu segredo, não é que você ora, é que o Senhor ora. Por isso você pode orar, porque sua oração tem caminho. Sua oração chega lá. Entendeu? Seu louvor chega lá. Mesmo quando você erra a letra. Mesmo quando você canta uma letra duvidosa. Mas tudo bem, é pelo sangue de Jesus. Aí você vai dizer assim, Ari, então você não precisava ser tão chato, né? Eu ia dizer, é verdade, eu não precisava, mas eu sou chato. Tá certo? Então vamos continuar aqui. E eu vou ser o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, olha que coisa linda. Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. Aí você pode dizer assim, mais ou menos, porque eu tenho muitos problemas. É verdade, ainda bem que não é só você. Mas você está aqui, né? Quem você acha que trouxe você? Quem você acha que vai lá e diz para você,
filha, vem comigo. Não fica aí não. Eu sei que a turma está pisando na bola, mas é comigo. É comigo. Vem comigo. Nós vamos passar por isso. Você pensa que eles estão ferindo só você? Não, eles estão me ferindo também. Mas nós vamos passar por isso. Vem comigo. Vem comigo. É isso que o Senhor está dizendo. Eu vou escrever, eu vou imprimir a minha lei na sua mente. Você vai dormir e dizer, eu preciso Jesus de novo, eu preciso encontrar. Eu preciso, onde Jesus estiver aparecendo, eu preciso saber onde é que Jesus está aparecendo. Quem está instigando isso em você? Está vendo? Eu vou imprimir também sobre o seu coração, as inscreverei. Você vai amar fazer isso. Não é que você vai fazer isso porque tem medo. Você vai amar fazer isso. Vai amar. O camarada diz para você, mas não é muito cansativo para você todo sábado atravessar a cidade e vir para Guarulhos, nesse fim de mundo? E você vai dizer, até devia ser. Devia ser mesmo. Eu tanto estranho que não é. Por que não é? Não é penoso. Porque eu amo fazer isso. Eu amo, você não entende. Meu dia, a minha semana não se completa se eu não for. Eu tenho de ir. Eu amo esse negócio. Eu amo. É isso que está escrito aqui. Eu imprimirei as minhas leis na sua mente. Também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É por isso que Jesus ora por mim e por você. Eu sou o Deus deles e eles são o meu povo. Eu vim orar por eles, porque a luta não é fácil, é renhida. O rebelde está o tempo todo tentando destruí-los. Eles muitas vezes cooperam-se com o rebelde, eu sei disso, mas eles são o meu povo. Eu derramei o meu sangue por eles. E eu oro por eles diuturnamente. Eu não sei você, mas eu levanto contente porque eu sei que Jesus passou a noite orando. Você pode nem ligar, mas eu ligo porque eu sou um cara egoísta. E eu peço perdão por ser egoísta, mas eu falo, Senhor, o Senhor vai me perdoar a minha pretensão, mas eu fico muito feliz de saber que o Senhor passou a noite orando por mim também. Que eu também estou na tua lista. Eu quero te agradecer por estar na tua lista. Continua, Senhor. Não risca, não. Fala, Osvaldo, que o teu servo ouve. Ali, a gente ouve uma palavra dessa, né, do Senhor, e aí a gente vai ouvindo, esses tempos atrás eu estava ouvindo, a igreja, uma igreja enorme, lotada, para troca do anjo, porque o anjo não estava atendendo. E aí tinha que o pessoal lá do altar lá, né, orar para a troca do anjo, para que o anjo fosse lá, era o anjo mais forte, porque ele estava meio fraco. Ah, é verdade, é verdade. Então, por aí, pilota. Temos anjos mal alimentados, é verdade. Quem deve estar fazendo isso, querendo fazer isso, é o Gustavo. A gente tem que falar para o Gustavo ir lá. E o Gustavão, todo dia, vem com um milagre na mão, no bolso. Ah, mas o Senhor me deu um livramento. Então. É isso, Osvaldo. É isso que a gente vai dizer, não, Jesus, vai ficar difícil aqui. Isso aqui está ficando difícil. Está ficando difícil, Jesus. O que eu faço com isso aqui? Mas Jesus diz, fica tranquilo. Vem comigo. Vem comigo, nós vamos passar por isso também. Calma, filho. Nós vamos passar.
Quem sabe no meio do caminho eles até se convertem. Vamos passar. Vem comigo. Vem comigo. Não ouve o tinhoso, não. Vem comigo. Porque o tinhoso está tentando dizer: olha o que eu fiz com a sua igreja. A igreja é minha. Vem comigo. Eu me responsabilizo pela minha igreja. Vem comigo, diz o Senhor Jesus. Entendeu? Então, aí ele disse: imprimirei também minhas leis sobre o seu coração e as inscreverei. Ou seja, você vai amar fazer isso. Por isso que toda vez que uma pessoa diz: não, mas nós temos de fazer isso, e diz para o povo, não conta comigo. Porque as pessoas para Jesus só podem fazer o que amam fazer. Isso aqui não é um exército. Isso aqui não é um exército. Isso aqui é uma comunhão. As pessoas fazem porque amam. Elas amam fazer. Isso é uma comunhão. Principalmente uma comunhão com a Trindade. Entendeu? Porque ele escreve: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos, desde o menor deles até o maior, eu vou me revelar ao meu povo. Ele vai saber, é Jesus. Eu gosto muito, vocês sabem, eu vivo falando isso, daquele momento da Maria Madalena, que ela está lá no templo, no sepulcro vazio, e fala com os anjos, e fala para os anjos: vocês roubaram Jesus, onde vocês levaram o corpo do mestre, e os anjos dizem: menina, você está procurando entre os mortos quem está vivo? Você perdeu a viagem, filha. Aí nisso ela vê o jardineiro. E aí vira para o jardineiro e diz: o senhor também ajudou a roubar o corpo de Jesus? E vira de costas para o jardineiro e vai falar com os outros dois ladrões. Para ela, assim, 2 ladrões, agora o terceiro que roubou o corpo de Cristo. Quando ela está de costas falando com os 2 ladrões, o jardineiro diz: Maria. E ela volta e diz: mestre. Por que ela não disse: como é que o senhor sabe o meu nome? Sabe por quê? Porque ele fala o nome de cada um de nós de um jeito que ninguém mais fala. Então, eu e você saberemos: o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo, porque Ele me chama. Ninguém mais me chama desse jeito. Ninguém fala o meu nome desse jeito. É o Senhor. Aí, dentro, muito bem. Aí, viu, Oswaldo? Aí, Oswaldo, chegou a concorrência. É mais vago. Ai, 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 isso significa que meus dias serão de glória. Então, gente, é maravilhoso saber quem nós somos e a quem nós pertencemos. Você não precisa dizer para o camarada: não, você precisa conhecer Jesus. Não, você conhece. Vamos orar junto. Vamos orar junto, porque você sabe para quem orar e eu também sei, nós vamos juntos. Entendeu? É isso que o nosso irmão está falando. E aí ele diz uma coisa extraordinária: todos me conhecerão, pois, guarda isso, hein? Pois, com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Aí, valeu, meu irmão, voltou mesmo, hein? Muito bem,
Ótimo, Oswaldo já estava se sentindo sobrecarregado. Pronto, agora vamos a rodízio. Então, essa frase aí, pois, conhece o Senhor, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Porque esta é a aliança do Deus Santo. Pensa que eu tenho uma aliança com vocês, porque vocês nunca erram? Eu tenho uma aliança com vocês, porque o meu sangue cobre vocês. E eu sempre serei misericordioso, eu sempre darei um novo começo para vocês. Porque é isso que significa misericórdia. Eu sempre darei um novo começo para vocês. E não me lembrarei. Não me lembrarei das vezes que vocês erraram. Porque eu não estou aqui para condená-los, mas para salvá-los. Entendeu? Se a gente soubesse disso, nada faria a gente deixar de estar juntos e orando. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quando ele diz nova, não é? Que ele diz que vai fazer tudo novo, que é uma nova aliança no seu sangue, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Por isso que eu fico indignado quando eu vejo gente tratando o povo de Jesus baseado na primeira aliança. Eu falo, filho, não faz isso, você está ofendendo Jesus, não faz isso. Você não precisa fazer isso. Não, porque se isso, se aquilo. Calma, menos. Aí quando eu falo isso, os caras dizem, você é um libertino. Eu? Pelo contrário. Pelo contrário. Porque eu confio no Espírito Santo. Eu confio que o Espírito Santo me guiará pela sua mão. E o Espírito Santo me fará andar nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Você acha que eu ando nas veredas da justiça porque eu sou legal? Eu ando nas veredas da justiça porque o Senhor me leva por amor ao seu nome. Porque o Senhor é tão legal que Ele colou o nome dele em cada um de nós. E aí imagina um anjo chegando para Jesus, um daqueles enormes, poderosos, dizendo, por que o Senhor colou o seu nome na testa do Ari? E aí o Senhor disse, porque quando o Ari tiver esquecido quem ele é, e tiver feito mais besteiras do que é possível fazer ou permitir, eu vou buscar o Ari para salvar o meu nome. Eu vou buscar o Ari, porque o meu nome está na testa dele. Eu digo, Ari, vem comigo, filho, que eu tenho um nome para zelar. Entendeu? Isso é o Evangelho. Essas são as boas notícias. Quais são as boas notícias? Quando eu dava aula de homilética, às vezes o menino terminava de apresentar o sermão, eu dizia, que obra maravilhosa de retórica, você é muito melhor do que eu. É mesmo, professor? Muito melhor. Só tenho uma pergunta para você. Fala, professor, quais são as boas notícias? Eu ouvi o seu sermão, filho. Estou tentando achar uma boa notícia, me dá uma só.
Quais são as boas notícias, meu filho? Qual é a boa notícia? Não é isso o significado da palavra evangelho, meu filho? Cadê a boa notícia, senhor? Você quer que eu revise, faça você revisar o sermão? Foi isso que eu ensinei para você, não faz isso, porque eu vou me dar zero. Eu não posso me dar zero, filho. Então, quais são as boas notícias? Essas são as boas notícias. Há uma nova aliança que está prestes a desaparecer. E há uma nova aliança, porque a velha está prestes a desaparecer. E a nova aliança é essa, no meu sangue, que é dado por vós. Amém? Amém. Você tem um sumo sacerdote, irmão. Você tem um sumo sacerdote, irmã. Não fica perdendo tempo continuoso, nem mesmo com os seus equívocos. Vá falar com aquele que só vê você através do sangue dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir, irmã. É para Jesus. Eu não tenho mais problema. Pode aplaudir à vontade. Não tenho crise com isso. E pronto. Pode aplaudir. Uma vez um menino tocou bateria muito bem. O pessoal aplaudiu. Aí o menino falou, não é para mim, é para Jesus, é para Jesus. E o povo, o irmão, não, mas eu sei isso. Não, sou eu, Jesus. Aí o irmão se cansou e virou, meu filho, Jesus toca muito melhor que você, mas você passa. Por isso que nós estamos te incentivando. Fica à vontade. Quem aplaude a criatura, aplaude o Criador. Jesus não tem esse tipo de problema. Não sei por que nós criamos problema para tudo. Pelo amor dos meus filhinhos. Tudo virou problema na igreja moderna. Você fala, não acredito, Jesus. O Senhor deu a sua vida para ter que aguentar isso. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que a comunhão materna do Espírito Santo e que a cura de Jesus esteja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus e que atinja toda a humanidade como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém. Muito